Então, vamos apresentar a doutora Raquel Almirão, que agora vai conduzir os trabalhos após o almoço. Seja bem-vinda, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. E o auditório é todo seu. Boa tarde. Licença, eu vou precisar sentar. Realmente, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência nos lugares que a gente recebe esse convite tão honroso, eu normalmente falo em pé, né? Mas hoje merece ficar um pouco sentada. Até porque é um tema que merece esse nosso tempo, né? Não precisamos correr mais, não. Agora a gente vai falando menos no tom sonoro. Sonífero. É sonoro sem ser sonífero. Qualquer coisa eu aumento o tom da voz, para dar uma acordada. Mas eu peço licença para vocês para ficar sentada, tá? Fica diferente aqui. Realmente, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar conhecimento e experiência nos lugares que a gente recebe esse convite tão honroso, eu normalmente falo em pé, né? Mas hoje merece ficar um pouco sentada. Até porque é um tema que merece esse nosso tempo, né? Não precisamos correr mais, não. Agora a gente vai falando menos no tom sonoro. Sonífero. É sonoro sem ser sonífero. Qualquer coisa eu aumento o tom da voz, para dar uma acordada. Mas eu peço licença para vocês para ficar sentada, tá? Fica diferente aqui e lá, tá? Bom, me chamo Raquel Ikassati Almirão. Eu sou psicóloga por opção, né? Escolhi ser psicóloga menina mesmo ainda. Faz um bom tempo. Lá no Colégio Dom Bosco, estava no ensino médio. E a psicologia era ali perto. Era só no outro bloco, né? Eu olhava, assim, eu desejava aquilo, sabe? Falava assim, mas não sei se eu vou dar conta, não. Mas eu desejei, né? Desejei e falei assim, vamos ver. Tá cedo ainda, né? E aí consegui. Finalmente consegui fazer psicologia. E quando eu consegui fazer psicologia, eu entrei velha, tá? Eu entrei com 24 anos na psicologia. Tinha feito já uma outra faculdade, comecei uma outra faculdade, então não foi tão novinha, não. E aí, quando eu cheguei na psicologia, eu já queria fazer estágio. E eu queria fazer estágio com quem tinha problema, né? E assim, preparando para conversar com vocês, o problema era eu, que achava que não tinha problema, né? Para trabalhar com quem tinha problema. Né? Porque quem ser humano não tem problema? Não tem uma questão. Mas eu achava, né, não tão jovem, que eu tinha que trabalhar com problema. Eu falava assim, não, eu quero trabalhar com quem tem AIDS. Isso eu achava que esse era um problema de verdade. Ninguém me aceitou. Primeiro ano de psicologia, ninguém ia aceitar. Um aluno recém, acabou de entrar, não adianta ter boa vontade. Tinha que ter bagagem. E eu não tinha bagagem. Tá, mas não desisti, não. Aí, isso nós estamos lá em 95. 96, na faculdade, teve uma abertura de oportunidade, né? A doutora Arlete, da Oncologia da Santa Casa, solicitou acadêmicos de psicologia na oncologia. E já sabiam que eu estava interessada em trabalhar com quem tinha problemas na faculdade, né? Já rolava o nome da Raquel, assim, a Raquel quer fazer estágio. Aí eu pensei, assim, quando me ofereceram, eu falei assim, deve ter algum problema ali na oncologia, né? Deve ter algum probleminha. Então tá, vamos lá, ué. Não é AIDS, mas é oncologia, então vamos lá. E aí eu tive a oportunidade de, com a doutora Arlete, com a coordenadora da psicologia e com uma psicóloga da Santa Casa, a Sandra Maria, eu tive a oportunidade de ter
conhecimento da oncologia. Rapaz, haja problema, hein? Muito problema. Lá na oncologia, a partir de 96, na oncologia da Santa Casa, eu me deparei com várias situações que estão em torno da vida, né? Aí eu lembrei de algumas, eu fiz algumas anotações aqui. Mais ou menos assim. Qual que é o sentido da vida, né? Diante sobreviver a um câncer? Tem sentido sobreviver? Eu vou lutar para quê? Isso não sei o que estou falando, não. É o que eu ouvi, né? Vale a pena? E o milagre? Se tem milagre, então para que eu vou fazer tratamento se tem milagre? Né? Então, eu vou merecer milagre. Eu mereço milagre. Então, vai dar certo. Não vou fazer o tratamento e vai ter um milagre. Teve gente que disse que estava com câncer porque o marido não obedeceu. Né? Não obedeceu um chamado que ela queria. Então, ela entendeu que o câncer que ela estava tendo era uma forma de fazer com que o marido fosse obediente. Teve criança que teve câncer que acreditou que o câncer juntaria o pai e a mãe, não deixaria o pai sair de casa. Teve gente que disse que o câncer tinha nome e sobrenome, foi um dos mais engraçados. Meu câncer chegou assim, doutora, meu câncer tem nome e sobrenome. Uau, que raiva, né? Nome e sobrenome. Teve uns que mexeram também muito, né? Teve gente com medo de não ver o próximo Natal com os netos. Será que eu vou estar no próximo Natal com meus netos? E teve pai que falou assim, eu não vou ver meus filhos crescerem. Eu sei que eu não vou ver meus filhos crescerem. Então, como que é? O que é isso, né? E com todos eles eu trabalhei. Todas essas pessoas eu tive a oportunidade, acompanhada de quem conduzia a minha teoria, conduzia teoricamente, tecnicamente, eu consegui ir acompanhando. Né? Já foram 20 anos nessa história. E, para eu estar aqui hoje, eu preciso agradecer algumas pessoas. Né? O seu Valdir, que eu tive a oportunidade de conhecer, a Sônia. O professor José Carlos foi meu professor, foi meu orientador do mestrado, e é uma pessoa especialíssima. Então, agradeço também eu estar aqui para o Dr. José Carlos Rosa Pires de Souza. E também eu precisei de apoio. Né? Eu convidei meu esposo, o Joel, e uma amiga minha, Leslie, que está comigo há muitos anos também. O Dr. José Carlos, o Joel e a Leslie, eles estão comigo nessa caminhada, nesse crescimento pessoal e profissional. Então, assim, a presença deles hoje aqui é extremamente valiosa. E eu acho que a gente tem muito a aprender com as pessoas que a gente sabe que nos amam e que a gente ama. Então, quando a gente estiver em apuros, me ajuda, vai comigo, você me dá um apoio. E o seu Valdir e a Minder, gostei do seu sobrenome, foram muito acolhedores. Então, assim, contribuiu bastante para o meu encorajamento de falar com vocês. E aqui, nesse contexto que eu coloco para vocês, eu tenho uma bagagem teórica, né, que me acompanha. Né? Então, dentro da psicologia, eu comecei lá com a psicologia da saúde, lá longe mesmo, lá atrás com a psicologia da saúde. Muita conversa com a Leslie. A Leslie é do Hospital do Câncer, é física no Hospital do Câncer. E a gente construiu uma amizade baseada em muita conversa em torno de problemas. Né? Uma pessoa que me ensinou muito sobre câncer foi a Leslie. E todos, mas assim, por isso que fez amizade também. Então, assim, com esse tempo todo de caminhada, eu tenho a psicologia, que é uma linha bem voltada para a área do câncer, né? E com relação à morte, eu fui lá para São Paulo, gente. Aí lá eu conheci o Franklin, famoso no Brasil na área de tanatologia, um médico geriatra, pessoa boníssima, né? Com ele eu aprendi sobre a morte, a arte de morrer, né? Digamos, um curso que nós fizemos. E também, com isso, com relação ao luto, né?
foi o passo seguinte, trabalhar com tanatologia. As pessoas com quem eu vou falar hoje, a referência que eu vou usar hoje para falar do luto, são pessoas dessa época, né? Lá um tempo atrás, uns 18 anos, 20 anos atrás também. É Maria Júlia Kovacs, né? Uma pessoa de renome nacional sobre o luto. E hoje, atualmente, né, tem uma aluna do doutorado que foi orientada por ela, que é a Karina. A Karina é uma psicóloga que está falando muito, escrevendo livros. Ela tem uma história belíssima, vocês vão ter oportunidade de conhecer. Eu deixei tudo anotado para passar para vocês, porque não tem tempo da gente falar, né? A gente tem que fazer um recorte para apresentar o terapia do luto. Mas eu trouxe tudinho para vocês poderem acompanhar, quem tiver interesse, tá? Então, a Karina, uma psicóloga, e o trabalho dela especificamente é suicídio, prevenção e pós-venção, né? Então, assim, muito aprofundado sobre esse tema, junto com a Maria Júlia, uma ótima bagagem. E eu também fiz hipnoterapia, então, já terminando aqui, terapia do luto, a hipnoterapia ericksoniana, que me ajudou muito a trabalhar com dores, né? Dores físicas, e daí cresce na terapêutica, na psicologia. Trabalho em grupo, né? Fiz também trabalho em grupo. Acredito muito na força do grupo, né? Gosto muito de trabalhar em equipe, sou muito favorável à equipe. E o grupo, nesse tema que nós estamos trabalhando hoje, as melhores respostas terapêuticas para o indivíduo que está vivendo um luto é em grupo. É muito interessante o trabalho que se tem dentro do grupo. Então, as respostas que nós temos e as respostas que são relatadas são em grupo. Eu também tenho uma intenção em um estudo na área da psicanálise e, atualmente, não sei quantos de vocês já ouviram falar da constelação familiar, também é um tema que tem a minha atenção, né? Não conheço muito, estou aprendendo sobre ela. E, assim, quando eu preparei a palestra, parece que eu falei assim, vamos começar do fim, né? Essa cena é uma cena de fim, né? Hospital, correndo, corredor de hospital. Então, assim, muitas vezes é assim que começa, né? No corredor de hospital, a notícia ou o atendimento de um suicídio. E, muitas vezes, a atenção sobre o suicídio começa assim, dentro de um hospital, nessa correria mesmo, né? As pessoas que chegam num estado ainda que não está confirmada a morte, é essa correria mesmo, é esse corre-corre. É assim que a atenção, muitas vezes, sobre o suicídio inicia, por incrível que pareça. Não é à toa que existem muitas campanhas e muitos, digamos assim, muitos ambientes voltados para se falar sobre prevenção do suicídio. Porque normalmente começava e ainda inicia nessa cena. E eu trouxe para vocês o início dessa cena. É como se nós fôssemos agora, assim, voltar a bobina, né? Nós vamos começar com as emoções e os sentimentos. Quem não tem? Quando que a gente começa a entrar em contato com emoções e sentimentos, né? É desde pequenininho mesmo. O que seriam, nesse nosso contexto hoje, as emoções e os sentimentos? Ocorrem sempre em um contexto de relações do eu, né, de cada um, com o mundo e com as pessoas, variando de um momento para o outro na medida em que os eventos e as circunstâncias de vida acontecem. Então, assim, a gente poderia lembrar agora de um momento de infância, onde a gente foi fazer uma viagem de férias. Pode ser numa fazenda, pode ser para a praia, um passeio. Então, quanta emoção vai ter, quanta lembrança de emoção e sentimento a gente tem nesse contexto, né? Se a gente andou a cavalo, a criança gostava de andar a cavalo, vai ter aquela alegria, aquela euforia de que estava andando a cavalo na fazenda da avó, do vô, do tio, no hotel fazenda. E aquilo traz uma felicidade muito grande, né? Puxa vida, olha, essa lembrança, elas são retratadas nas nossas emoções e através dos nossos sentimentos.
E a gente aprende lá pequenininho a viver alegrias, a representar a alegria e os nossos sentimentos de felicidade, assim como também de tristeza, de raiva, de pesar, de insatisfação, de medo. Tudo isso a gente aprende junto. Não tem uma vida que foi só alegria e uma vida que é só tristeza. É tudo junto e misturado e a gente vai crescendo assim. Né? Não tem, é muito equivocado a gente medir pessoas que têm a melhor família e a pior família. Nós temos família e na família nós temos momentos e nos momentos nós temos as nossas emoções e sentimentos. E dentro dessas emoções e sentimentos, a gente continua andando mais um pouco e a gente vai cair na construção do afeto. A nossa afetividade, ela se construiu com essas emoções e esses sentimentos. O afeto, ele é a expressão qualitativa da quantidade das emoções e sentimentos que a gente experimenta em todos os momentos. Todos os momentos a gente está reforçando afeto, conhecendo novos afetos. Às vezes também essa palavra afeto não é para o positivo e o negativo, são todos os afetos. Se a gente está falando das emoções, que elas são de alegria e pode ser de tristeza, os sentimentos que pode ser de contentamento e um sentimento de frustração, as afetividades que a gente constrói também são ligadas nessa quantidade. Eu lembro daquele momento com muito carinho. Muitas vezes a gente olha pessoas, a gente encontra pessoas, a gente sabe aquela lembrança de ver um amigo que você não vê, a gente fala muito, os adultos costumam falar assim, eu não preciso ver meu amigo todo dia, porque eu sinto o afeto por ele em todos os momentos. E quando a gente se encontra, parece que era igual quando a gente foi a última vez que a gente se viu, no almoço, no lanche, no jantar, no momento, inclusive em momentos difíceis. Né? Encontrar aquele amigo traz aquele amigo, aquele familiar. O afeto ele vem junto, porque está registrado nas emoções e nos sentimentos que nós tivemos antes. Olha esse daí. Dos afetos, a gente identifica e a gente constrói os vínculos. Né? E eu trouxe a imagem, 2 imagens, né? Da construção do vínculo de uma familiar, né? O filho sorrindo com o pai, com a mãe, no balanço. O balanço é muito significativo, né? E vai e vem, às vezes todo mundo vai junto, às vezes não. E em algum momento da nossa vida, quem não viveu, um dia vai viver, quem já viveu vai lembrar da ausência, da falta. Só sente falta quem teve presença. Quem não tem presença, não tem registro. Não tem registro, não tem falta. E essa imagem é da falta. É da falta porque ela teve a presença, a vida, o afeto, o vínculo duradouro com o pai e com a mãe. E existem vínculos que não são duradouros. Né? Existem vínculos... Quantos de nós vamos nos reencontrar hoje? Não sabemos. Né? Mas nosso momento hoje de 1h30, ele propicia um vínculo, sim. Porque a gente está se olhando, a gente está buscando a mesma intensidade de atenção para um tema em comum. Então, nós vamos construir um vínculo. E se ele vai ser duradouro, afetivo ou não, a gente vai saber caminhando. Né? Caminhando, a gente vai saber se ele vai ser duradouro ou não. E se tem vínculo, no rompimento do vínculo, para o nosso tema, a gente tem a morte. É ela que é o nosso assunto, digamos, da tarde, do dia, do curso. Né? Essa imagem, gente, ele é de um vídeo. É muito interessante a gente ver como todo ser vivo ele demonstra a seu modo, né, a dor de perder, a dor de se despedir, a dor de ter que aceitar esse fim. Então, eu trouxe exatamente o animalzinho, os passarinhos, por isso que todo ser vivo ele lamenta a perda, do seu jeito.
E na construção da sociedade, nós tivemos formas diferentes de olhar para a morte. Né? Essas aqui são algumas delas que a teoria traz, né? Que nossos estudos trazem. Na época medieval, a morte domada é interessante, né? Muita guerra, muitas pestes. Então, era como se as pessoas soubessem o que ia acontecer. Então, eles aceitavam a morte. Quem ia para a guerra podia morrer, quem morresse, o corpo ia ficar assim, assim, assado e tal, e tal, e tal. Então, era como se fosse assim, eu entendo desse assunto, então eu vou me despedir quando ela chegar. As crianças participavam dos rituais fúnebres, né, dos rituais de despedida, e tudo certo. Né? Tava todo mundo tranquilo com relação à morte. Com o tempo, é igual... Eu nunca fui muito boa aluna de literatura, sabe, na escola. Vergonhoso, mas eu não era boa aluna. Mas quando eu comecei a entender que o negócio muda de um tempo para o outro, né? Um tempo era um romantismo, depois vem outro tempo, depois era... Eu nem sei os nomes, para vocês terem uma ideia, né? Mas é um romance, aí depois vem o outro, aí vem o outro, aí vem o outro. Aí eu falava assim, então tudo gira. Aí na aula de história a gente vai entendendo melhor que a nossa história é cíclica e ela realmente muitas vezes passa em pontos próximos, mas é mais evoluído. É próximo, mas é mais evoluído. Então a morte também. Depois que entenderam, que acharam que estava tudo tranquilo, começou a fazer o seguinte, e aí, o que a gente faz com o que a gente tem? O que eu tenho, eu quero entregar para o meu... Vamos supor, eu quero entregar para a igreja, eu quero entregar para o meu filho. Aí, por conta dessa preocupação do que ia fazer com que a pessoa, antes de morrer, ia deixar de herança, iniciaram os testamentos. Aí houve uma nova preocupação com a morte. Né? Então, testamento. Quero deixar o meu anel. Aí a gente vê, né, da minha bisavó. Né? Eu tenho o anel da minha sogra, que faleceu, né, que passou para o meu esposo deixou comigo. Então, assim, aquela questão de deixar. Né? A morte em si mesmo é essa. O que eu vou fazer com os meus bens, né? O que vai acontecer comigo, né? Eu quero isso, eu quero então vou desenvolver isso, entregar isso para alguém. Continuamos, né? Tanto que nós estamos aqui hoje, senão nós não estaríamos aqui nem para contar essa história. Vem a morte do outro. Com a morte do outro, aí começou a ter uma preocupação diferente. Aí é mais ou menos assim. Já evoluiu, né? Primeiro sabia tudo sobre a morte, aí começou a ter dúvidas sobre o que ia deixar para quem. Aí começaram a entender que existe um tal de espírito e a alma. E aí, para onde que vai? O meu corpo eu sei para onde vai, mas o resto vai para onde? O que vai acontecer com isso? Né? E aí realmente começou essas preocupações que a gente algumas vezes tem intimidade, né? Que é bom, vai para o céu, quem não é bom vai ser, né? Então essas possibilidades, essas ideias, essas imagens de que eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer o bem, porque eu tenho que cuidar do meu corpo e eu também tenho que cuidar do meu espírito, da minha alma, porque eu quero que eles estejam num bom lugar quando eu for, porque já não se sabia mais para onde ir, né? Então o negócio começou a ficar meio estranho. E agora, a atual ainda é essa morte invertida. Morte invertida, eu não vou voltar no primeiro slide, mas eu vou pedir para vocês lembrarem. É a que acontece muito em hospital. Né? É a morte vergonhosa. É a morte que perdeu. Ela perdeu. E quem perde é vergonhoso. Quem perde não merece nem ser comentado. Então, luta-se dentro de hospitais para manter-se a vida a qualquer custo. Isso está mudando, nós aqui estamos fazendo essa transição, mas ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Né? Por favor, né, eu que já trabalhei muito em hospital, salve a minha mãe. Assim, eu não sei o que vai ser dela se ela sair daqui, mas salva ela, não deixa ela morrer. Não deixa ela morrer, não deixa meu filho morrer, não deixa minha mãe morrer, não deixa, porque a morte é uma vergonha. A morte não... E os rituais cada vez mais rápidos, né? Para não... Porque o que prevalece tem que ser o seguinte, tem que ser a vida. A vida tem que prevalecer, a vida ganha, a morte esconde. Abafa o caso, sabe abafa o caso? Abafa o caso. Né? Não fala sobre isso. Não quero, não vou ver isso. Agora você imagina, né? Se a morte normal ela é escondida, o que dirá
por suicídio. E assim, eu vou ler esse slide e, enquanto eu leio, eu pedi ajuda. Lembra que eu pedi ajuda para o meu esposo e para minha amiga, Lésia? Né? O Joel, ele vem de uma família... Nossa, a gente se emociona para falar desses assuntos, né? Mas o Joel, ele vem de uma família... A mãe dele foi rendeira e o pai dele também foi músico e cozinheiro também, né? Gostava de cozinha. E o Joel, ele é uma síntese muito bonita disso. Ele é músico, né? Ele é mestre da banda do Exército. E um curso de tanatologia que eu fiz, a gente teve uma disciplina que era música... Joel, me lembra como que é o negócio? Da música? Música e morte. E aí hoje eu convidei ele para me ajudar, ele vai falar de música para a gente. São 3 momentos desse contexto que ele vai apresentar um pouco do que ele sabe, falando de música, né, relacionando a morte. Aí, Jó, você pode vir enquanto eu falo para você ver a música aqui, né? É um ato muito complexo. Trata-se de um processo que pode ter tido seu início na infância, embora os motivos alegados sejam tão somente os fatores desencadeantes. E o suicídio é uma forma de comunicação. Há uma ambivalência entre o desejo de viver e o de morrer. Boa tarde a todos. A relação com música, a minha relação com música, ela é desde... Tá. Não, ele vai liberar o... Estão me ouvindo bem? Sim. Então, a minha relação com música, ela vem desde entre 9 e 12 anos. E fazer música é sempre, para mim, sempre foi fazer o bem para alguém. Como a Raquel pautou sobre cozinha, de herança da minha família, também cozinhar é fazer o bem para alguém. Num curso que eu estive acompanhando a Raquel em Goiânia, no intervalo nós fomos a um teatro e um quinteto, que é uma formação, um quinteto de clarinetas, que é uma formação com 5 timbres diferentes de clarinetas, se apresentou num teatro e o palco estava vazio. Aí, de repente, entra um instrumentista, por um lado dos assentos, depois outro, até os 5 se formarem, e já entram tocando. Até os 5 se formarem, e antes da peça se encerrar, eles deixavam o palco. E aquilo foi chamando a atenção. Um dos integrantes do quinteto é um amigo de longa data, e depois nós o procuramos, porque a Raquel havia percebido que aquela música trazia uma mensagem. E o próprio autor, quando a escreveu, comentou com os músicos: essa música chama Anunciação. Então, quando ela começa, a gente vai anunciar a partida. Não podemos precisar de quem que é a partida, mas eles se reuniram tocando e se ausentaram do palco. De repente se fez o silêncio e ali foi anunciada a partida. O que a Raquel pensou a respeito da música, um dos integrantes confirmou ser a intenção do autor. E a música, ela nos acompanha desde nossa concepção. Quiçá nós tenhamos aí uma trilha sonora da nossa fecundação. E também durante a gestação, ouvimos muitas músicas. E ao nascer, continuamos a ouvir músicas. Músicas que nos embalavam,
música que nos acalmavam, música que, com o passar do tempo, foram nos ensinando algumas coisas, como são as músicas de escola. Então, são cantadas músicas para que nós aprendamos algumas tarefas, como lavar a mão, como cuidar de um colega. E nós continuamos crescendo, e a música do nosso lado passa a ser a trilha sonora do primeiro amor, da primeira decepção. Vem as músicas dançantes. E eu peço que agora todos nós nos coloquemos na situação de sobreviventes, pelo título da palestra, para que nós possamos entender o contexto das músicas que ouviremos. Pois só nos colocando na condição de sobreviventes, nós ganhamos força para entender a mensagem. Porque na perda de alguém pelo suicídio, o primeiro sentimento é o de culpabilidade. Nós sempre nos culparemos por não termos podido fazer nada. E essa é uma dor enorme. Nesse momento, eu acredito, é que se instala um caos. Então, nós temos, por consequência do respeito dos amigos pela dor, um silêncio. Eles respeitam tanto a dor da gente que não se encorajam em nos trazer uma palavra de conforto. Mas saibam, alguma música poderá fazer isso por nós, como no caso da música Tears in Heaven, de Eric Clapton, que ele fala da morte do filho dele de 4 anos. Ouçamos um pouco. Andy Fairweather Low, please. Andy Fairweather Low, please. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven.
is in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it feel the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. 'Cause I know I don't belong here in heaven. Thank you. Aí é só voltar de novo? Sim. Já vou usar. A luz. De informar, né, ou de ter conhecimento. Precisar informar alguém do suicídio ou receber a notícia de um suicídio, nós que trabalhamos com essa área, a gente tem sempre um alerta, né? A busca do motivo do suicídio, ela foi com quem morreu. Nunca vai ter condições de saber, mesmo com carta. Né? Porque existe uma ambivalência, existe uma dor que envolve esse momento que antecede o suicídio, que não tem como precisar exatamente o que aconteceu, como aconteceu, o que foi que realmente aconteceu, quem errou. Né? E ainda eles colocam mais, né? Quando alguém quando alguém morre, até esses nomes vão mudando, né? Nomes mais humanizados, né? Nomes mais humanizados, que seria mais ou menos assim, não é morreu porque cometeu suicídio, a pessoa morreu por suicídio, em decorrência de um suicídio. Tirar o peso, né, já da própria definição, denominação, com em torno de quem morre por suicídio. Ok, voltamos, de fato. E aí, essas duas próximas lâminas, elas também vão mostrar um pouco a gente, né? Cada um de nós, em vários momentos distintos, né? Então, assim, de uma forma bem perfeitinha, bem redondinha, né? Nós temos um pai que acolhe o seu filho que acabou de chegar, que gostoso, quanta coisa linda esse pai deseja para esse filho, quanta coisa ele tem de imaginação de um futuro para esse filho dele que chegou. Que coisa cheia de energia, cheia de emoção, cheia de sentimento, o afeto acontecendo, o início de um vínculo de pai e filho sendo construído, isso arrepia, né? É muito bonito. Aí vem a adolescência, né? Nós vamos crescendo, né? Se nós estamos aqui, porque nós passamos por essa fase, né? Então, muitos tivemos esses momentos com os nossos pais ou com tia. Tem gente que teve mais uma tia como conselheira na adolescência, ao invés da mãe. Tá tudo certo. Né? O negócio é ficar redondo. É receber isso de uma maneira bem acolhedora, bem
estável, né? Sempre receber. E aí isso dá uma ideia, né? A gente vai conseguindo imaginar família, né? A gente vai percebendo que a nossa vida tem essa linha. Somos tão diferentes, mas essa construção é bem parecida. E isso, hoje em dia, principalmente hoje em dia, favorece o encontro, né, das gerações, netos, avós e pais, de uma forma harmônica também. E no meio, né, o amor. Beleza, que bom que tem isso aqui. Porque nós também temos isso daqui. Todos nós temos. Não é só quem tem problemas. Né? Não é só eu que imaginava que problema era um problemão. Né? Eu também passei por tudo isso daqui. Também. Eu passei, com certeza. Né? Eu garanto que eu passei. Né? A criança sozinha, né? Tendo um grande urso para abraçar, né? Mas um objeto, não é uma pessoa. E, naturalmente, que eu coloquei essas imagens cheias, né, de falhas, né? Vão acontecendo falhas. Acontece já desde a infância. Desde a infância a gente começa a ter contato também com essas emoções e sentimentos que nos deixam solitários, que nos deixam tristes, que nos deixam deprimidos às vezes, nos deixam assim sozinhos. Adolescência, né? Ambivalência, por isso que eu trouxe essa imagem, a ambivalência, né? Como eu sou, como eu pareço. Né? Porque assim meus pais gostam de me ver. Vai lavar essa tua cara. Que cara burrada, sai dessa cara emburrada, vai, não sei o quê. Você tem tudo, por que você fica assim? Né? Que menina mais mal agradecida. E, às vezes, hoje, né, nos deparamos com os divórcios. Essa aqui é uma cena de divórcio, né, em que a família... Como que é? A família, ela tem esses momentos... Ela passa por esse momento e muitas conseguem retomar esse momento para mostrar que nós temos todas essas situações. E aqui, uma cena que está mudando, ainda bem, mas existe muita queixa, existe um índice também de abandono dos nossos idosos, bem alto. Né? Então, estão comemorando o aniversário dela. É o aniversário da vovó que estão comemorando. Todo mundo festejando e ela no quarto. E deixa a tua avó quietinha, ela está com vontade de dormir. Deixa a avó quieta lá. Não vai mexer com a avó, não. Não cantar parabéns para a avó daqui, que ela vai ouvir de lá. Né? E aí nós temos essa outra forma, simbologia de coração. Né? Coração que vai ficando. Né? Seja lá que nome a gente quiser dar. Mas não é equilibrado. Desequilíbrio pode ser. E num desses momentos, engano se a gente achar que o suicídio acontece só aqui, tá, gente? Muitas vezes também ele pode acontecer exatamente num desses encontros. Para a gente perceber como é um assunto, realmente que a gente não pode olhar de um jeito e achar que sabe. Né? Porque são muitos jeitos diferentes, são muitas questões. E eu repito, quem morre leva o motivo. Quem fica, quem sobrevive a uma pessoa que morreu por suicídio, não vai ter essa resposta. Não teremos essa resposta. Mas ele acontece. Em 1972, Caim colocou assim: acredito que a pessoa que comete suicídio coloca os seus esqueletos psicológicos no armário emocional dos sobreviventes. Olha o peso. Condena os sobreviventes a lidar com muitos sentimentos negativos e mais, a tornarem-se obcecados com pensamentos relacionados com seus papéis reais ou possíveis na precipitação do ato suicida, ou como falharam em evitá-lo. Esta pode ser uma carga pesada. Eu coloquei em 1972 porque realmente agora a gente já consegue oferecer a psicologia, as ciências, a medicina, as religiões, os religiosos conseguem oferecer algumas outras alternativas para quem sobrevive. Né? Antes não tinha, antes realmente era de forma muito forte o silêncio
quando não a mentira, né? Quando não a mentira, e a vergonha, muita vergonha. Aqui é a Karina. A Karina, agora faltou a data, é 2015, tá? Essa fala da Karina. Quem sabe falar japonês me corrige, tá? Eu não vou saber falar. Como que é? Fukumitsu? Deve ser isso mesmo? Existem vários tipos de suicídio, a Karina coloca, né? Os planejados, os impulsivos, os que não oferecem nenhuma pista e os que assinalaram que a morte poderia acontecer. Em virtude dessas características pessoais, né, bem personalizadas de nós, humanos, torna-se impossível compreender a causa a partir apenas de um ponto. E é muito comum até hoje a gente ver assim, olha-se muito para o presente, ou por isso que o sentimento de culpa fica muito forte, né? Porque pensa-se muito assim, logo antes, um pouco antes da morte. E os estudos estão mostrando que é isso que a gente está trazendo para vocês. Muitas vezes tem na infância uma grande possibilidade de ter existido essas ideias suicidas ou olhar de uma forma diferente para o morrer como uma forma de solução ou como uma forma de alívio. O suicídio ele traz consequências avassaladoras para as pessoas que são impactadas por essa morte. Por esse motivo, devemos orientar nossa atenção para a compreensão do processo do luto pelo suicídio, da qual uma questão fundamental é a norteadora. Quem mata quem quando acontece o suicídio? Então, assim, é uma pergunta, é uma reflexão que a gente está buscando trazer hoje justamente para a gente poder dar conta de olhar para essas situações e também começar a nos enxergarmos e construir um caminho. Nós temos as fases do luto, né? Tem a fase do luto. É interessante também que as fases do luto, é que eu estou querendo mostrar aqui, eu tenho que mostrar aqui. eu e eu, né? Bem eu. Aí, a Kubler-Ross, gente, ela foi a primeira pessoa que falou das fases do luto, né? E é interessante que hoje em dia, quando a gente fala, a gente vê que todo mundo já vai balançando a cabeça, né? A maioria das pessoas já conhece as fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross. É muito legal, é muito, muito bonito ver isso, né? Então, assim, eu vou dar uma passadinha só nos nomes, tá? E os que eu sinalizei é por conta dessas características particulares que envolvem o luto em decorrência do suicídio. Nós temos a negação, raiva, barganha, depressão e aceitação como fases que nós vivenciamos diante de uma perda. Né? Não, isso não aconteceu. Mas por que aconteceu comigo? Não, mas assim, alguma coisa vai me ajudar, né? Eu vou me comportar direitinho e vai dar tudo certo, né? Eu vou fazer uma troca aqui, eu não vou ter problema com essa questão. Depressão é quando fica realmente triste, porque começa a entender que a pessoa não volta mais, né? Várias situações de divórcio, a pessoa demora um tempo até ela entender que o pai e a mãe não vão casar mais, não, quer dizer, o pai e a mãe não vão mais morar junto, e isso é um fato, né? E quando uma pessoa morre depois de um tempo também cai a ficha, né? De puxa, não vai entrar mais por aquela porta todo dia às 5 horas da tarde, não vai mais sentar à mesa comigo, não vou mais dar banho nessa pessoa quando é uma pessoa pequena, enfim. E no final, quando a vida grita, digamos assim, ei, vamos embora, né? Ou quando a gente olha para a vida e fala assim, olha, eu acho que eu estou querendo ir lá em tal lugar, estou querendo visitar, vou viajar, eu vou, e aceita que não tem mais e retoma a vida. No suicídio, quando uma pessoa morre por doença, quer dizer, voltando, né? Quando uma pessoa morre por doença ou acidente, enlutados recebem solidariedade. Isso aqui é uma das coisas que eu já ouvi, né? E a Karina também ouviu na pesquisa dela, essa aqui é uma pesquisa dela do doutorado dela, de filhos que perderam os pais para o suicídio. Mas, no caso do suicídio, alguns enlutados sobreviventes compartilham que o silêncio predominou e que sentiram o próprio isolamento por não se perceberem
compreendidos. A pessoa, outrora conhecida, né, passou a ser desconhecida por conta do suicídio. Aí a gente tem essa frase também dita por uma pessoa, né, por um filho. O pai herói passa a ser o pai que se matou. Então não se fala sobre isso. Não evita se falar. Se tem vergonha, né? Vergonha, culpa, medo, né? Quando se perde na infância uma pessoa para o suicídio, vem muita mentira junto, vem muita história, vem muito segredo. Então, fica-se... A família acaba tendo medo, não conta, às vezes, para o filho ou para o neto, porque tem medo, né, que pegue, né, como se fosse assim, o suicídio pega, né, vai pegar, assim, vai passar de um para o outro. É como se fosse realmente algo que se possa passar desse jeito. Negar, admitir ou superar. Essas parecem ser algumas das árduas etapas que um enlutado pelo suicídio vive. Nessas etapas, outro sentimento comum é a vergonha de se falar sobre a causa da morte. Para alguns enlutados, é preferível omitir ou mentir por se sentirem julgados, já que o suicídio causa perplexidade e estranhamento. Joel. Mais uma coisa sobre a música Tears in Heaven. O coautor relutou durante um bom tempo em participar da composição dela. O silêncio e respeito do amigo. Ainda no campo da culpabilidade, em um momento, como se estivéssemos numa cozinha fazendo um prato, a gente tem um arrependimento que poderia ter modificado a receita de alguma forma. Se eu tivesse feito isso, tivesse colocado isso, tivesse colocado aquilo. E a gente pode abraçar essa música que nós ouviremos agora, Epitáfio, do Sérgio Brito, um dos Titãs, como parte do processo que começou com o caos, o auge da culpabilidade. Essa culpabilidade vai diminuindo em busca de um conforto pela perda. Vamos ouvir Epitáfio. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai
queria ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Essa é uma cena, tá, de internet, de um processo de grupo, né? Terapia em grupo. E esse processo, normalmente, ele traz um grande aprendizado humano para todas as pessoas envolvidas. Não se trabalha um terapeuta sozinho, né? Normalmente trabalha em grupo, da psicologia, psicoterapia de grupo, ela tem mais de um profissional psicólogo, às vezes até 3. Dependendo do tema e do número de pessoas, até 3. Por quê? O apoio, né? É isso que a gente precisa. Não se resolve problemas humanos com essa complexidade sozinho. Não se envolva sozinho. Porque é o seguinte, eu não sei quantos de vocês têm ou tiveram contato com quem sobreviveu, né, com quem é sobrevivente da morte por suicídio. A dificuldade de falar é tão grande que não adianta você ficar assim. Fala. É um tempo ou outro. É um momento ou outro. Muito diferente. Então, quem se prepara para apoiar uma pessoa, um sobrevivente, ou alguém que sobreviveu mesmo, né? Digamos, alguém que sobreviveu mesmo, não, desculpa, alguém que não morreu por suicídio, mas teve tentativa de suicídio, é outra maneira que a gente tem que chegar. Então, a gente precisa, sim, do grupo, a gente precisa de momentos para silenciar tudo. Silenciar. Por isso que eu sentei. Precisava ficar parada um pouco. O objetivo da terapia do luto é facilitar... Tem tarefas, né, dentro da terapia do luto para o sobrevivente, direcionado para a dessensibilização das emoções e sentimentos que limitam parcial e severamente a retomada ou a construção de sentidos para um viver. O enlutado, o sobrevivente, ele vai passar por situações em que ele pode confundir, ele precisa saber se ele está doente ou se ele está com alguma doença física ou se ele está passando por aqueles sintomas todos em decorrência da dor, da emoção, da perda. Quando a gente trabalha com essas pessoas, a gente pode correr o risco de achar que não é nada e pode ser alguma coisa sim, e também a gente pode achar que é alguma coisa e é da emoção. Então, tem que ser descartado isso. Uma das tarefas que a gente faz com o enlutado é investigar o que é que realmente está naquele momento provocando todas aquelas reações que ele está tendo. Outras situações que a gente verifica, que a gente precisa verificar, é o contexto mesmo familiar. Se as pessoas, quais são as pessoas envolvidas em torno de quem faleceu. E também a gente precisa verificar em que sentido, em que momento que essa pessoa está retomando algum planejamento, em que contexto que aconteceu aquela perda, que importância tinha a pessoa que faleceu para o funcionamento da família. Né? Às vezes, dependendo da importância funcional para o sistema familiar, a perda pode ser um pouco mais difícil, o luto vai ser um pouco mais difícil de ser elaborado, de ser tratado. Então, precisa verificar todas essas características e existem tarefas que são determinadas para a gente poder contribuir para diminuir as emoções. A gente costuma dizer o seguinte, a psicologia, ela trabalha com as emoções. E a gente fala assim, pensa no troço que bagunça a vida da gente, é a tal da emoção. Né? Porque uma pessoa sobre forte emoção, ela perde a capacidade dela julgar uma situação de uma forma saudável e produtiva é diminuída. Seja alegria,
numa euforia ou numa tristeza muito grande. Ela fica limitada na capacidade de julgamento dela daquela situação. Ela não tem criatividade, fica bem comprometida. Então, é importante na terapia do luto diminuir essa emoção para que os sentimentos possam ser construídos em torno do que vai ficando, do que vai compreendendo com a falta da pessoa. E elas podem ser desenvolvidas individualmente ou em grupo. E eu dei prioridade para a gente falar do grupo, né? É um lugar para a dor ser falada e reconhecida. Todo esse contexto que a gente está trazendo para vocês é justamente para isso. É um lugar sem pressa, é um lugar seguro, é um lugar oferecido, planejado, construído para que a pessoa possa falar de uma forma que aquelas lacunas de dúvida, de dor, de medo, de desespero, de culpa, de vergonha, possa ser falado, reconhecido e aí sim poder ter chance de ser transformado. O que a gente aprende com a terapia do luto? São 10 itens. Nenhuma teoria é capaz sozinha de explicar a morte, pois a morte é única. Tá? Então, por mais que não existe a teoria que dê uma explicação total. Não é à toa que é um curso de 3 dias com profissionais distintos, de áreas diversas, com conceituações, com pontos de percepção diferentes um do outro. O luto é o produto do seu local e da sua cultura. Né? Isso é muito... E dentro desse luto, a gente vê voltando para a cena do hospital. O que é que as pessoas que atenderam, quem suicidou, o que essas pessoas falaram para a família? O que eles falam entre eles? Se alguém aqui é da área da saúde ou trabalha na área da saúde, ainda diminuiu, olha que coisa boa, diminuiu muito, mas ainda fala-se muito, tem que fazer. Fica aí chamando atenção, fica aí dando trabalho para os outros. Coitado do pai dele que está lá na frente, coitado da mãe dele, coitado do marido, coitado da esposa, coitado do filho. Não pensam nisso, naquilo. Então, é uma condição de sofrimento muito grande. E hoje, ainda bem que com a humanização como um todo, estão percebendo e reconhecendo que esse momento do suicídio, ele não tem uma resposta, e ele precisa ser respeitado quem sobreviveu. Gente, o luto não é doença. Tá? Não é uma doença. Ficar triste, tá? É um sentimento humano. Não dá para elaborar, não dá para sair de uma situação difícil fingindo que nada aconteceu. Quem não olha para o que aconteceu vai ter que arcar com as consequências do que realmente aconteceu, mesmo ele não queira reconhecer que aconteceu. Danou-se, de um jeito ou de outro, vai atingir, vai prejudicar. E outra coisa, muito simples que a gente aprende: ninguém está preparado para perder alguém. Não se prepara para perder alguém. Não tem isso. Quem aqui já acompanhou uma pessoa muito tempo internada, vó, né? No meu caso, foi minha avó. Quando morre, algumas pessoas falam assim, não, vai ser um alívio. Não tem alívio. Não tem alívio porque a gente não sabe a hora. Uma vez eu ouvi num congresso, assim, alguém sabe exatamente a hora que dorme? Vocês já repararam? Você sabe exatamente o último segundo que você olhou o relógio, que você estava acordado antes de você dormir? Já pararam para pensar isso? Você pode saber uns minutinhos antes, mas a hora que você dormir mesmo, você não sabe. Morrer também, não tem como a gente saber. A hora exata, com os minutos e segundos que eu vou morrer. Assim como também não tinha como saber os minutos e segundos exatos da hora que eu nasci. Então, não tem como estar preparado. Preparado para a pessoa morrer, não. Desculpa, para perder. Mais 4 coisas. Cada um resolve o luto ou as perdas à sua maneira. Por isso que eu digo assim, quem escolher
estar se preparando para trabalhar com os enlutados, ou com as pessoas, ou com quem está em vias de desistir, tá na ambiguidade, se luta para viver ou se desiste de viver e busca a morte, cada um vai lidar da sua maneira, e a fala dessas pessoas é muito lentificada mesmo. Isso quando consegue fazer ela falar alguma coisa. Então, esse momento de viver a perda ou o luto é muito particular e é bem diferente de muitos do que a gente conhece, de outros tipos de perda. Algumas pessoas não vão resolver o luto, gente, não vão. Quem aqui não conhece a mãe que perdeu um filho, de 7 filhos, mas aquele filho que morreu ficou sendo a pessoa que ela pensou a vida inteira e os outros se sentiram abandonados por ela? É a história mais comum da gente ouvir, né? Compreende? Então, existem pessoas que, mesmo você dizendo que não vale a pena, que existem outros, que tudo bem, ou que vai dar certo, que nós vamos ajudar algumas pessoas, realmente, definitivamente, não vão resolver o luto. Luto não é uma coisa que você decide pelo outro. Luto é um processo que cada um vai ter que vivenciar e vai encontrar o seu jeito de superar ou não. O luto é o preço do amor. A única forma de não sofrer o luto é não amando. Quem ama, sofre. Porque perder dói. Se você não tem... A gente não falou de vínculo, emoções, sentimentos, afetividade, vínculo. Por essa frase aqui, ó. O luto é o preço do amor. Se você não se sofre o luto, quem não amou, quem não ama. E essa imagem traz esse número 10. O luto obriga a rever valores. Ele é transformador. Eu digo com muito carinho, pelo trabalho com a morte, com luto, com terapias de luto, eu sou um ser humano melhor depois que eu olhei para a morte. Dessa maneira que eu estou trazendo para vocês. Ela é real, ela vai acontecer. Morre bem, se é que pode se dizer assim, morre bem, quem tem uma vida boa. E para ter vida boa, a gente tem que cuidar dessa vida. E para a gente cuidar da nossa vida, a gente tem que olhar para as pessoas que a gente ama. Ou a gente encontra as pessoas que a gente ama e cuida bem das pessoas. Eu sempre gostei de pessoas. Quando eu morava em Salvador, eu lembro que eu adorava pessoas. Eu acho que bom que eu sou psicóloga, então tudo aconteceu de uma forma meio natural. Né? Eu queria abraçar todo mundo, era um problema na adolescência, esse negócio de mulher abraçar todo mundo na adolescência deu BO legal para mim várias vezes, né? Minha mãe, meu pai querendo me orientar, minha filha, não é bem assim, você não pode abraçar todo mundo. Nossa, eu falei, mas como que eu não posso abraçar todo mundo? Eu amo, eu quero abraçar. Não, minha filha, não pode, né? Não pode porque menina direita não pode ficar abraçando todo mundo, né? Fica feio. E aqui nós temos isso, né? Um coração partido, com um band-aid, fica remendadinho, mas está aberto, ó. Um coração partido, costurado, fica aberto. Um coração partido, com o tempo, gente, se transforma. É possível transformar. Tá? Eu acredito nisso. Agora nós temos a última música que o Joel vai compartilhar com vocês. Lucas, por favor, apareça antes que a gente não dê conta. Lucas. A nossa culpa, ela está diretamente proporcional à nossa impotência em não poder ter feito nada para evitar essa perda. Então nós ouvimos com o Eric Clapton que a culpa dele estava muito grande naquele momento. Ele nem sabia se seria reconhecido pelo próprio filho, seria aceito. Depois o Sérgio Brito também colocou uma culpa que eu percebo mais moderada um pouco, porque ele ainda se pega ao acaso. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Mas essa distração é porque a culpa dele foi diminuída. E a nossa culpa vai diminuir totalmente quando nós nos encontrarmos com quem perdemos. Isso é possível porque nós perdemos alguém de vista.
mas dentro de nós existe sentimento por essa pessoa que perdemos. E quando a encontrarmos, é claro que teremos um tom de conversa para colocar em dias. Aí sim, a nossa culpa vai se acabar e nós vamos viver uma paz que a gente havia perdido e, por um momento, ela se fez ausente da nossa vida. Então, nós passamos a entender o processo de perda, nós vivenciamos o processo do luto, nós tivemos os nossos corações partidos, remendados, e o tempo consertou o nosso coração. Então, essa música que ouviremos, Maior, que é Danny Black com Milton Nascimento, o grande Bituca, é esse diálogo, é a condição de nos encontrarmos novamente e colocar na nossa receita, olha eu fazendo de novo referência à cozinha, que eu também gosto, nós colocarmos juntos no nosso prato escolhido para o dia um pouco de cada coisa que nós queríamos que estivesse, cada ingrediente que tivesse naquele prato. Então vamos ouvir Maior. Estão em sintonia com a ZYV36, Rádio Clube de Três Pontas, operando na frequência de 1510 kHz, ondas médias de 198 metros. Tá bom, eu quero um pouquinho mais do Bituca pra mim aqui. Eu quero um pouquinho de eco. As montanhas de Minas. Você quer um pouquinho das montanhas de Minas? E eu quero um pouco dos túneis de São Paulo. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As mudas crescem quando se desnudam. quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, Evoluindo a cada lua, a cada sol. se era certo ou se errei. Se sou súdito, se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, As mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem se esquece. daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, Silêncios evoluindo a cada lua, a cada sol.
se era certo ou se errei. Se sou súdito, se sou rei, Somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior Eu sou maior do que era antes. do que era antes. Estou melhor Estou melhor do que era do ontem. que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. E eu sou maior Eu sou maior do que era antes. do que era antes. Estou melhor Sou melhor que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. 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 Já tá, né? Acabou o disco. Lindo, hein? Nenhuma. A não ser que, porra, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Muito obrigado. Lindo, hein? Dá pra tirar daí? Ele leva você. Essa é uma música de transformação. E ela faz jus a essa construção maior, né? O nome e toda a harmonia dessa música. E a gente não pode mesmo se enganar quando a gente estiver trabalhando ou a gente estiver diante alguém que deseja olhar um pouco mais para a morte, para abrir mão da vida. Que quem chega nesse ponto, pessoal, convive com isso muito tempo. O índice de pessoas que tem só uma vez ou duas, uma ideia longe assim de escolher o suicídio como solução, que fica naquela experiência, existe. Agora, tem situações em que a pessoa passa um período, digamos assim, uma faixa. E aí que a gente fez no consultório, né? No consultório, essa palestra ela tem uma dedicação muito especial, né? E é sigilosa, naturalmente, né? Ela é da construção da nossa formação. E me chamou muita atenção uma paciente que falou para mim assim, numa situação muito difícil, que ela falou assim: você acredita que quando eu despertei, eu estava com uma corda na minha mão? Eu olhei para a corda, aí ela falou assim: eu lembrei de uma coisa que a gente conversou aqui. Se eu acabar agora, eu não vou poder saber o que vem depois. Eu estou mais curiosa para saber o que vem depois. Eu guardei a corda. Né? Então, assim, a gente não vai estar em todos os lugares, né, para poder prevenir ou acudir. Mas, assim, a terapia em grupo, ela promove eu vou dizer, promove ideias boas. Né? E talvez, no momento de dificuldade, a gente encontre uma outra pessoa que fala assim: não, mas aí, né, aquele segundinho que para e fala assim: opa, né? Não, vou ficar mais um pouco.
Às vezes é só um pouco mesmo que fica. Mas às vezes ela pode escolher ficar muito mais tempo. Então dedico esse nosso momento hoje para esses pacientes que escolhem ficar mais e os que vão superando a dor da perda, né, do vazio, que é através do luto. Tem aqui, eu deixei o agradecimento primeiro, porque eu falei para vocês que eu preparei um material para vocês, está aqui, vou deixar disponível, né? E aí é por conta do horário. Então, eu e Joel e eu, a gente agradece muitíssimo a atenção de vocês. Obrigada, Leslie, por estar aqui com a gente, né? Mais uma vez. Esse é o meu contato. E aí, gente, olha só. Tem a bibliografia, tal, de tudo, as músicas, para quem quiser ter as músicas, né? Aqui, olha que interessante esse daqui. Qual é o tempo que eu tenho? Acabou o tempo? 2 tempos? 10 minutos? Quanto tempo? As músicas? Não, mas aí vocês podem... Ah, tá, vocês vão tirar... Desculpa aí. Essas são as músicas, tá? Aí, gente, é o seguinte, o Facebook, ele tem páginas, né? Páginas publicadas na rede social. Eu destaquei a da Karina, tá? A da Karina é essa daqui, Suicídio, Prevenção e Pós-Venção no Brasil. Essa daqui, só para vocês localizar, essa é a página dela no Face. Quem quiser, ela é bem atualizada, ela traz artigos, é bem bacana. Ela está viajando o Brasil inteiro fazendo curso, né, oferecendo, promovendo curso. Aí nós temos também esse outro que eu gosto muito, que é Laços e Lutos, tá? Que é da psicóloga, as duas são psicólogas, a Karina e a Tereza Gouveia. O da Tereza, gente, é assim, um deleite, é cheio de poesias que ela escreve, né? Ela trabalha provavelmente, basicamente, com luto em São Paulo, as duas são de São Paulo. E eu trouxe um texto dela para nós, da Tereza Gouveia. Quanto vale uma saudade? Uma saudade terá cheiro, nome e rosto. Será tocada nas viagens da alma pelas ruas da memória. Amanhecerá de olhos inchados, pedindo mais. Anoitecerá de mãos cheias, devolvendo gratidão. Se esconderá dos lugares vazios, pois sua única exigência será sinalizações que apontem para a existência do amor. Seus cômodos comportarão pai, mãe, filhos, avós, amigos. Comportará nossa história e a descoberta de chegadas e partidas do amor acompanhado da dor. Um não existirá sem o outro. É isso, gente. Obrigada, viu? Nos encoraja pelo convite, né, a presença do esposo, de sua amiga. Isso nos demonstra também um meio de fortalecimento, não é, para o outro. Nos encoraja sempre em falar em qualquer público ou em qualquer lugar, qualquer momento nesse sentido. E eu achei interessante esta sua menção aqui para nós, esse modelo de encorajamento que eles trouxeram. A senhora já como faz parte da vida, e me parece como um sotaque baiano, né? Muito bem, não sei... Cearense. Cearense, ó lá. Desconheci o meu conterrâneo, então, pela fala. Muito bem. Isso me trouxe essa grande alegria de dizer para a senhora, né, que parabéns pela explanação e esse modelo de encorajamento assim bem simples e muito profundo em ter trazido seu esposo, a sua amiga, que muitas vezes a gente, quando vai sozinho, a gente se perde um pouco. Não porque no conteúdo, mas sim na força, né, do modelo de explanação. E assim eu vejo que isso é um modelo para mim também como padre, que levo pessoas quando eu vou celebrar, que nos dá umas forças
para falar bem, né, com as pessoas. Isso é muito importante. Parabéns, Luciana. Obrigada. Quando a gente trabalha com esses temas morte, luto, cuidados paliativos, e a gente faz cursos, é super comum as pessoas levarem a família. É muito legal. Tem gente que leva neto e vai levando, é essa força mesmo, né? Leva as pessoas para ouvir o que eles falam desses assuntos. É comum isso. Eu também tenho que agradecer bastante. Eu acho que a cada momento que nós estamos aqui nesse auditório, a gente vai vendo a riqueza e até dando graças por estarmos aqui, né? Com toda essa vastidão de conhecimento, em tão pouco tempo, com várias abordagens, mas que a gente vê como é complexo o ser humano, né? E quanto nós temos que aprender. Bom, mas eu achei muito interessante essa associação Psicologia e Música, e hoje a gente vê muito já falar de musicoterapia. Vocês já pensaram em fazer algo, ou já existe até algum projeto nesse âmbito dessas terapias, nesse sentido, música e terapia, para esses casos também? Existe. O Joel, a formação dele também é em música, né? Ele não é terapeuta, então não tem musicoterapia. Mas a função, o objetivo do Joel aqui hoje é justamente fazer, como a gente colocou, esse link, né, da arte. Né? Ele veio representando a arte como um todo, né? Mas existe musicoterapia, sim, como terapia dentro dos grupos, dentro da modalidade, como vou dizer, da programação dos grupos para luto. A musicoterapia é muito bem-vinda nos períodos mais difíceis mesmo que o grupo está vivenciando o silêncio da perda, né? Então a musicoterapia traz força, traz essa possibilidade de força dentro do caos, como a gente colocou aqui. No caos, a música, com toda essa questão que ele trouxe, que ele falou, né, de memórias, ela vai trazendo essa possibilidade de reintegração. Eu não sei se você falou, me desculpe se você falou, mas essa terapia de grupo tem aqui em Campo Grande? É para qualquer idade? Como a gente tem acesso a essa terapia? Obrigada. Então, a terapia em grupo, nesse caso, ela não pode ser uma terapia aberta, né? Tem grupo aqui em Campo Grande, a gente desenvolve no consultório. Sou eu e mais uma psicóloga. Agora, no mês de julho, a gente quer iniciar um novo grupo, porque ele tem um ciclo, né? Ele é diferente, muitas vezes, de terapia que a gente faz o tempo que quer. Ele tem um ciclo de início, meio e fim. Então, a gente vai abrir agora um outro grupo para os enlutados, ou para os sobreviventes. Dá na mesma, assim, sobreviventes. Exatamente. Tá. Por favor, nessa parte aí onde você colocou ali aqueles coraçõezinhos. Certo. Com band-aid, e o que o tempo cura, né? Me faz lembrar um fato, também quando você citou a questão do enlutado, daquela mãe que lembra mais daquele filho que perdeu do que o que estão. Uhum. Então, a gente acha que não está vivendo essa situação, mas conhece alguém que o tempo será o suficiente para eliminar essa dor. Eu conheço uma mãe que ela tem hoje 3 filhos, no qual o segundo era gêmeos, né? Isso gêmeos lá em 65, tá? O sobrevivente hoje se encontra com 53 anos. Só que aí a irmãzinha, ela perdeu no parto. Ficou só ele. E hoje ele é o todo dela. E ela tem mais 2 filhas, uma mais nova do que ele e uma mais velha. Mas aquela mãe, ela vive por aquele filho, né? Então, hoje, eu vejo assim, diante de tudo que foi relatado hoje, apesar dos 53 anos dele, essa mãe não superou a dor da perda daquela filha. Porque quando é a data do aniversário dele, a gente não sabe se ela está chorando pela felicidade dele ter sobrevivido
ou a perda daquela que não sobreviveu. E ela chora como se tivesse acontecido ontem. Isso, e é de verdade. E ela não vai resolver esse luto pela essa perda. E a diferença nesse caso é que as pessoas do entorno, né, que seriam os outros filhos e outras pessoas da família, aceitem isso, que não vai passar. Diminui bastante, diminui pelo menos, no mínimo vai diminuir aquele peso de que ela não me ama. Não, a mãe ama todo mundo, mas ela sofre por uma perda que, naquele caso dela, com a cultura dela, com as crenças dela, não pode. Ela não vai resolver. É uma das coisas que a gente aprende com o luto, que algumas pessoas não vão resolver, por mais que você se esforce em pedir para a pessoa sair daquela posição. Não sai da posição, você procura as pessoas, os filhos, nesse caso seriam os filhos, para esclarecer para os filhos que isso não é falta de amor, é uma dificuldade. E o humano, e por ser humano, pode ter alguma dificuldade que não tenha como resolver. Aí as pessoas aceitam essa mãe que não consegue lidar com o luto e fica melhor. Fez sentido? Obrigada. Não. Eu não sei se eu posso usar a palavra essencial, porque a gente tem que respeitar a religiosidade de cada pessoa enlutada, né? Agora, essa questão da religiosidade, da espiritualidade, é o que muitas vezes vai devolver o sentido. Vai ser a possibilidade de ter sentido. A diferença é a gente não querer impor. A gente tem que ter uma coisa muito, muito também confortável na psicologia, é que hoje a gente sabe que a força da espiritualidade muitas vezes vai ser o fio que vai dar de novo volta e sentido para tudo. E a gente encontra isso teoricamente, né? A gente encontra essa justificativa na teoria. E tanto que muitos grupos hoje interdisciplinares têm os religiosos que participam, né? Não apenas o capelão, que também às vezes tem capelão. Não, estou falando assim, nessa viagem que nós fizemos para Goiânia, nós tivemos um filósofo falando, e também nós tivemos, naquela ocasião, era um pastor, mas ele deixou bem claro que isso poderia ser qualquer líder religioso ou qualquer religioso que tenha condições, não, que tenha interesse ou que se disponha a estar fazendo parte desse grupo. E aí cada um soma. Então, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta ou a sua colocação, mas, na prática, a gente vê que é o fio que vai... É que é assim, bom, minha opinião, né? Então vamos lá. Sozinho não dá para fazer. Se fizer parte de um projeto, se faz parte de um grupo que a pessoa está bem fundamentada, ou ela foi convidada, ela está sendo solicitada, excelente, essencial. Agora, eu também, como psicóloga, vejo e muitas vezes oriento famílias a tomar cuidado com os curiosos. Doutora Raquel, por exemplo, assim, no caso, né, uma mãe que perdeu o filho, eu convivo assim com várias situações. Então, essa busca de um caminho para alívio dessa dor. Então, às vezes, assim, muitas vezes em que eu interferi no sentido de amizade, né? Uhum. Nesse nível. Então, assim, de achar que está buscando mais sofrimento, que não deixa essa ferida fechar. É uma busca em todos os sentidos, é tanto religioso, grupos, né, de igreja. Então, é uma busca. Não encontrou aqui, tem outro ali. E, às vezes, até em que famílias que se desfazem depois desses lutos, o marido ou se separam e aí a pessoa ainda fica sozinha. Isso não é uma busca de mais sofrimento? Não, a gente não busca mais sofrimento, não. É que, às vezes, a gente não encontra...
A minha sensação é que não deixa ter fim. Pois esse é um dos valores da gente estar aqui hoje, falando sobre esse assunto. Porque é uma forma da gente pensar. Enquanto você falava, você falou de amizade, né? Quando você falou amizade, minha cabeça foi lá assim, quando a gente tem confiança em uma pessoa, isso tem um valor também incrível. Agora, essa é uma questão. Então, se você é essa confiança, você dispõe ou você representa essa confiança para uma amiga, talvez se você estiver sozinha, vai ficar um pouco pesado. E por ficar pesado, talvez você vai achar que a pessoa procura sempre problema. Não é assim. A gente não procura problema. Muitas vezes a gente... lembra que eu falei da emoção? Enquanto a emoção ela não diminui na dor, no medo, no desestruturante, a pessoa vai ficar rodando. Ela não consegue enxergar. Por isso que, muitas vezes, o amigo e a equipe, eles precisam orientar e encontrar um lugar. Pelo que eu percebi, essa é uma das possibilidades desses encontros, criar grupo que possa oferecer esse tipo de apoio e orientação para quem passa por essa situação. Sozinho, gente, pela minha experiência, sozinho não resolve. As melhores respostas dos sobreviventes vêm de grupos. E você sabe que muitas vezes vem até dos grupos de apoio mesmo, que são informais, digamos assim. Não tem a característica fechada de ser um grupo terapêutico. São grupos informais. Esses grupos de apoio, eles estão sendo hoje o que está trazendo melhor resultado para esse tipo de situação que a gente está lidando. Não é sozinho e não são só dois. Assim, eu tenho a experiência desse grupo informal. Uhum. Agora, a sensação que eu disse, não de procurar problema, isso não. Ah, tá. Mas assim, no sentido de que eu estou sofrendo e eu não contribuo para que alivie, mas sim que eu busque mais condições para que eu essa dor não cicatrize, essa ferida. Sabe? Aí eu acho que é o tema da nossa fala, né? Um local que essa dor possa ser falada e reconhecida. Você está trazendo uma característica comum da pessoa que ela pode até falar, mas digamos, ela diz, mas ela não fala, porque ela não escuta, ela não reconhece, ela não aceita, e aí se ela não aceita, ela não evolui aquele assunto, e aí fica fica esse... E fica assim? E fica assim? Não tem, né? Não é que a terapia em grupo é a única solução, mas o conforto tem que vir de um grupo. Se eu for fazer uma terapia, se eu for oferecer terapia individual, a gente precisa ter essas discussões interdisciplinares. Eu acho que é isso que eu quero dizer para vocês. Tem que ter esse apoio interdisciplinar. Se eu estudar sozinha o luto e tal, eu não vou dar conta de atender essas pessoas. É muito amplo, é muito complexo, é muito silencioso, a gente precisa de apoio. Vocês vão ter que aguentar, viu? Porque de manhã eu falei, o padre também, não é verdade? Então, vamos criar coragem. Mas, doutora, você me fez lembrar alguma coisa que eu passei quando eu tinha 15 anos, que realmente eu nunca relatei. Eu convivi com a mãe que, por várias vezes, tentou tirar a vida. Mas eu acho que, na minha idade, eu compreendi aquela mãe pela tristeza. Eu nunca, na verdade, eu estou fazendo uma confissão. Eu nunca perguntei para minha mãe por que ela tinha praticado aquele ato. E convivi com ela muitos anos. E, só para concluir, que ela não morreu tirando a vida, morreu por morte, né, natural. Então, é tão interessante essa convivência e a experiência que cada um vive com alguém que tentou tirar a vida.
Então, eu acho que isso hoje, peço licença à minha mãe por estar falando de você aqui publicamente, mas é também a primeira vez que eu falo disso. Nunca falei com ninguém. Mas eu acho que, da minha inocência, eu quero agradecer a Deus por nunca ter perguntado. Eu acho que isso me ajudou e deve ter ajudado a ela também. É verdade? Faz sentido. Faz sentido? Faz sentido. Então, porque não houve, digamos, a pergunta, não houve uma mentira como resposta, que provavelmente você ouviu uma mentira. Sim. Muito provavelmente. Né? Ela não encontrou motivos ou encorajamento para abrir para você, ainda bem, porque as pessoas que escutam dos pais essa verdade marca grandemente a vida dessa pessoa também. Ouvir que o pai ou a mãe não desejava viver ou tentar o suicídio. Então, o que aconteceu contigo faz muito sentido, porque digamos assim, que o afeto entre vocês, o vínculo entre vocês, não somente o de vocês, mas inclusive o de vocês, pode ter feito com que ela fosse abrindo mão de mais uma tentativa, de outra tentativa, de outra tentativa, de outra tentativa. Eu só senti aqui, quando você estava falando, que eu a compreendia que era por um motivo, uma tristeza dela, mas isso. Eu nunca quis saber que tristeza levava. Então, hoje, eu estou talvez... O amor é muito sábio, né? O amor tem muita sabedoria. Eu acredito existe nisso. Isso também. Então, às vezes eu perguntava, já fiz curso no CVV, e agora, só hoje, vim compreender também o motivo pelo qual me interesso por esse assunto. Sabe que era uma coisa que estava dentro de mim e eu não compreendia o motivo pelo qual eu buscava entender um pouco melhor. Muito obrigada. De nada. Eu não tenho aqui. Isso que você falou de você estar aqui hoje é um dos maiores relatos de quem passa por situações com parentes que ou tiveram depressões e tentativas de suicídio ou sobreviveram mesmo a quem morreu pelo suicídio. Desenvolver trabalhos que tragam esse sentido, que é a hora que eu me reporto ao padre e digo assim que a religiosidade, a espiritualidade dá essa força, né? Então, de fazer algo muito pelos outros. Vem muito essa vontade de desenvolver um trabalho em favor das pessoas que estão sofrendo em silêncio ou que estão passando por situação parecida. Uma humanidade nos sobreviventes é diferenciada. A capacidade da autotranscendência pode ajudar também a não conduzir o indivíduo ao suicídio ou até ajudar outros a não chegar nesse ponto? À medida em que ele encontra um caminho e um sentido que não é esse da... Como que eu posso te dizer? É que você descreveu de um jeito que eu imaginei assim, uma pessoa que desiste, que vai abrir mão de tentar suicídio. E aí ela vai nesse caminho de abrir mão dessa ambiguidade e escolher viver, ela se transforma e aí isso, porque assim, o sentimento da pessoa que fica namorando, que fica nessa ambiguidade entre viver ou não viver, é mais difícil acontecer esse episódio. Vai existir uma escolha em algum momento. E muitas vezes tem a ver, sim, com a questão do apoio religioso, a espiritualidade, o sentido da vida de uma forma diferenciada. Ninguém mais? Não? Acho que podemos, então, encerrar, convidando a todos para o cafezinho. Nosso agradecimento de coração, com muito afeto, muita ternura, senhora, Joel, você também. Fico